jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar. O golpe militar chileno foi um dos acontecimentos políticos mais importantes da história chilena e ocorreu na segunda metade do século XX. O golpe foi liderado pelo general Augusto Pinochet e teve a aprovação da burguesia e o apoio econômico dos Estados Unidos e ocorreu em 11 de setembro de 1973. Foi a partir de 1970 que o cenário começou a ganhar novos traços, com o surgimento e a vitória do candidato da Unidade Popular, que era o Salvador Allende, e foi a primeira eleição democraticamente, pela primeira vez na história do mundo, um presidente socialista que ele tinha como proposta de projeto a transição pacífica para o socialismo, que ficou conhecido como Via Chilena ao Socialismo. Esse projeto ele buscava a implementação de um governo socialista através de meios pacíficos, a partir de estruturas democráticas e também assegurando a liberdade e respeitando a Constituição. Apesar de toda a crise econômica, Allende ele venceu as eleições e chegou à presidência. Como ele tinha ideias anticapitalistas, o governo ele enfrentou nesse momento uma instabilidade. Durante seu primeiro governo, Allende ele avançou na estatização de setores, como a mineração de cobre, sistema bancário, setor petroleiro e entre outros, como o início também da reforma agrária. Porém, esse governo de caráter socialista, ele não agradou muito o povo da burguesia chilena, e nem muito menos ao governo dos Estados Unidos, pois em 1971 o próprio Estados Unidos ele estabeleceu um bloqueio econômico com o Chile. Através desse bloqueio econômico que os Estados Unidos impôs sobre o Chile, fez com que a crise no próprio país se intensificasse. A partir desse bloqueio econômico, um período de caos se estabeleceu, fazendo com que o Chile não conseguisse produzir o suficiente para toda a nação. Esse bloqueio econômico ele afetou muito o Chile, tanto para a produção interna do país, tanto também porque ele dependia muito das importações estadunidenses. Bom, a partir disso, o Chile viu crescer o mercado negro no próprio país, pois essa falta de alimentos atingiu muito as classes mais pobres, pois a burguesia ela era apoiada pelos Estados Unidos, né? E eles conseguiam muitos produtos através do mercado ilegal. Bom, a burguesia ela usou a instabilidade a seu favor e ela foi apoiada na força política e econômica, tanto a nacional quanto a internacional, que iniciou uma contraofensiva ao governo. Em 1972, intensificou a mobilização das camadas médias junto com a Força Armada chilena. Também nesse período que a organização Pátria e Liberdade ganhou força. Entre agosto e outubro desse mesmo ano, a oposição criou um plano de desobediência civil que desestabilizou o governo. A sabotagem mais impactante foi a greve de 9 de setembro, que foi financiada pelos Estados Unidos. O governo também respondeu de forma defensiva e a maioria da população defendia o presidente, que era Allende. Porém, ele não conseguiu sustentar o povo por muito tempo. Então, a primeira tentativa de golpe foi dia 29 de junho de 1973 e a oficialidade golpista ela trata de articular um plano de desprestígio a Prats que o levou a renunciar ao seu cargo. Allende, que é o presidente, ele promove o general Augusto ao cargo que foi de Prats. Quando o presidente Salvador Allende parou para observar a situação política do país, ele percebeu que o socialismo não estava dando certo no Chile e que só teria duas opções para o país, que seriam ou um golpe militar ou então devolver o Brasil à democracia burguesa, personificada pela democracia cristã, que era um partido político composto pela burguesia industrial e pessoas de classe média e alta.
Allende projetou convocar um plebiscito para que a população pudesse votar se ele deveria continuar no governo ou não. Allende faria o anúncio desse plebiscito no dia 11 de setembro de 1973. Mas o erro do presidente foi consultar sobre o discurso do plebiscito para Pinochet, que imediatamente ele mobilizou as forças do exército e antecipou o golpe. Então, no dia 11 de setembro, a cidade de Santiago, que era a capital econômica e política do Chile, amanheceu com ruídos de aviões sobrevoando o centro da cidade e o Palácio da Moeda estava todo cercado por tanques das Forças Armadas. Allende pediu para que a população o apoiasse contra o golpe. Depois ele percebeu que essa resistência iria acabar custando muitas vidas. O presidente fez o seu último discurso na Rádio Central dos Trabalhadores, que foi a única rádio que os militares ainda não tinham tomado posse. Minutos depois do discurso, o palácio foi bombardeado e foi invadido por soldados golpistas. Pinochet ofereceu um avião ao presidente para que ele abandonasse o país com a sua família, mas Allende disse que só sairia do Palácio da Moeda morto. E foi o que aconteceu. A versão divulgada pelos militares foi que o presidente deu um tiro na própria cabeça, mas há quem acredite que quem na verdade matou o presidente foram os soldados. Pinochet ficou na presidência por mais de 26 anos, que foi de 1973 até 1990, e a sua ditadura foi uma das mais sangrentas da América Latina. No âmbito econômico, ele implantou medidas neoliberais que duram até hoje e foi o que alavancou a economia chilena. Seu governo ficou marcado principalmente pela violação dos direitos humanos, pela supressão política, que foi a perseguição a todas as pessoas que eram de esquerda e que apoiavam anteriormente o ex-presidente Salvador Allende. Também a criação da DINA, que é a Direção Nacional de Inteligência, que foi uma das principais instituições onde cometeram atos de repressão. Em campos estabelecidos pela DINA foram torturados ex-membros do governo marxista do presidente Salvador Allende. O filme Colônia, ele trata justamente desse início da ditadura de Pinochet, e conta a história de um casal de namorados, que é a Lena e o Daniel. A Lena é uma comissária de bordo que vem pro Chile visitar o Daniel, e o Daniel, ele é a favor do presidente Salvador Allende, ele é um designer gráfico e produz alguns pôsteres a favor da campanha de Allende. Então, quando eles estavam juntos, eles recebem uma ligação de que o golpe aconteceu e que eles teriam que fugir. Quando eles fugiram, nas ruas tinham muitos militares. Como o Daniel era marxista e ele era a favor do presidente Allende, ele foi levado para Colônia Dignidade, que era onde ficava um dos centros de tortura da DINA. No tempo que ele fica lá dentro, ele foi torturado e o rosto dele estava irreconhecível, então ele teve que passar alguns meses no hospital ali da colônia, e a Lena descobriu onde ele estava e foi até a colônia para salvar o namorado. Só que ela não sabia o terror que se passava naquela colônia. A colônia para onde Daniel foi levado, que é a Colônia Dignidade, ela tem origem alemã e ela foi criada durante o governo de Hitler, e lá ficava apenas homens de confiança do Hitler. A colônia chegou no Chile com o líder Paul Schaeffer, que estava foragido da justiça alemã por ter sido acusado de pedofilia. Nessa colônia, os moradores eram proibidos de ler jornal, de conversarem uns com os outros, de ter relações sexuais. Nessa comunidade, Schaeffer estabeleceu várias regras que, se não fossem cumpridas, as pessoas eram castigadas. Tinha pessoas que nasceram nesse universo de horror e não tinham contato nenhum com a realidade e o mundo de fora, eles só tinham contato com essa escravidão da colônia. Para sair da colônia era praticamente impossível, porque tinha sensores de movimento cercando a colônia, armadilhas, câmeras de vigilância, e todo mundo era proibido de falar do que tinha lá fora. Schaeffer também, ele costumava manter relações com mais de 2 crianças por noite. Então, quando a DINA foi se estabelecer nos porões da Colônia Dignidade, foram torturadas cerca de
350 pessoas e mais de 100 pessoas foram assassinadas e enterradas em algum lugar da propriedade. I came to Chile around 4 months ago, and it has become my country. But what we need in this country is solidarity. Venceremos! Venceremos! Hey! Give me the camera. Camera's mine now. Te quiero. Hello? What? There's been a military coup. We have to go. Where are we gonna go? I don't know, just out! You know where he is? It's a place in the south, completely cut off from the outside world. What's it called? Colonia Dignidad. It's a kind of cult run by a man called Paul Schaefer to set up a world according to his rules in the middle of nowhere. What if I went there, joined up? I wouldn't do that. You may never get back out. Come in. Ours is a poor and humble life. Once you join us, you must remain. Is that how you serve the Lord? You must have a boyfriend, someone who loves you. No. I took you in like a daughter. Now you show your true face. Oh, you think you made a mistake, that you shouldn't have come here. Em 1980 foi feito um plebiscito que aprovou a permanência de Pinochet no poder até 1988, onde iria ocorrer um novo plebiscito. E nesse novo plebiscito de 88 foi o que acabou determinando o fim da ditadura, porque 56% da população optou pela não continuidade de seu governo. Pinochet deixou o governo e manteve-se no cargo de senador até 1998, quando ele deixou o cargo de senador também devido à fragilidade da sua saúde. Posteriormente, Pinochet foi preso e acusado por todos os crimes que ele cometeu durante a sua ditadura. No entanto, o ditador nunca foi colocado em julgamento porque ele apresentou um atestado de debilidade mental. Augusto Pinochet morreu em dezembro de 2006. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Guitarra trabajadora, con olor a primavera. Que no es guitarra de rico, ni cosa que se parezca.